Let's open with a word of prayer. Vamos começar com uma oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that during these sacred hours we can come together, que durante essas horas sagradas podemos nos reunir, that we can separate ourselves from all the cares and worries of this life, que podemos nos separar de todas as nossas preocupações e and spend eh, time with you, deveres desta vida e trying to para gain a passar tempo clearer contigo, understanding of who you are para termos uma compreensão mais clara sobre quem você é and who we are. e quem nós In somos. Jesus' name, Amen. Em nome de Jesus, amém. We have two presentations today, Hoje teremos duas apresentações. and that will be the conclusion of our camp meeting here in Tahiti. E esta será, então, a conclusão da nossa reunião campal aqui no Tahiti. Just want to review a few points that we spoke of last week. Quero apenas revisar alguns pontos que temos abordado semana passada. Um, just before we do that, E antes de fazermos isto, I referenced the Spirit of Prophecy quote, fiz referência a uma citação do Espírito de but I Profecia, didn't give the quote and nobody sent it to me during the week. mas eu não dei a citação em si e ninguém a mandou para mim durante a semana. So the Spirit of Prophecy quote Então, a citação do Espírito de Profecia was taken from the Great Controversy, é do Grande Conflito, chapter 19. capítulo 19. So you'd really want to at least read the first half E você deveria realmente ler a primeira metade, you'd really want to read the first half of the chapter. a primeira metade do capítulo. I'm just going to give you one paragraph. Eu vou te dar apenas um parágrafo aqui. 344 paragraph 1. 344, primeiro parágrafo. Even the prophets who were favored with the special illumination of the Spirit Mesmo os profetas que eram favorecidos com iluminação especial do Espírito did not fully comprehend the import, which means the importance, of the revelations committed to them. não compreendiam plenamente a significação, que quer dizer, na verdade, a importância das The meaning was to be revelações unfolded from age to age. a eles confiadas. O sentido deveria ser desvendado de século em século, As the people of God should need the instruction therein contained. à medida que o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. So that principle is important. Então, esse princípio ele é importante. And I'm just going to go back a couple of paragraphs. E eu vou apenas voltar alguns In the English, parágrafos. this is page 343, paragraph 2. Isso seria 343, parágrafo 2. I'm going to just pick up just going to pick up selective phrases from that paragraph. Eu vou pegar algumas frases selecionadas desse parágrafo. The most important truth taught in the Bible A verdade mais importante ensinada na Bíblia, maybe I should rephrase that. talvez eu The deveria truth that is reformular, more clearly taught in the Bible a verdade que mais claramente is é that ensinada na God, Bíblia, through the Holy Spirit,
é que Deus, através do Santo Espírito, is going to share the truth through human beings. vai compartilhar a verdade através de seres humanos. And when God does that, E quando Deus faz isso, during some climactic event, através de certos eventos which we call a dispensation, que nós chamamos de dispensação, which begins with the time of the end, que começa com o which tempo is do fim, preceded by a period of darkness. que é precedido de um tempo Darkness de means no escuridão, information. e onde escuridão significa falta de At the informação. beginning of that series of events, that climax, Então, no começo dessa série de eventos, desse clímax, God will raise up human beings and give them a message. Deus vai levantar seres humanos e vai dar-lhes uma mensagem. In preparation or as those great movements begin. Em preparação ou à medida que esses grandes eventos começam. Humans are instruments in the hand of God, E seres humanos são instrumentos nas mãos de raised up Deus, to not only do God's will, but share God's message. levantados não apenas para fazer a vontade de Deus, mas também para In any fazer one a mensagem movement, dele. Em qualquer there movimento, are likely to be more than one person, é provável que haja mais que uma and só we have more than pessoa one movement. e temos mais que um só movimento. Each person is required to do their job. E cada pessoa é requerida a Each fazer o person seu is given trabalho. a certain amount of information. E a cada pessoa é dado uma certa quantidade de informação. The light that is given to those individuals E a luz que é confiada a esses is indivíduos enough, it's sufficient to allow them to do their job properly. é suficiente para permitir-lhes fazer o However, trabalho deles de forma eficiente. no matter how much each of those people are blessed and honored by God, Porém, não importa o quanto essas pessoas são abençoadas por Deus e honradas por however Deus, much they understood the plan of salvation, não importa quanto entenderam o plano de salvação, no matter how much they understood the events that they were talking about, não importa quanto entenderam os eventos sobre os quais estavam falando, they still don't understand exactly what God's will is. ainda assim não entendem And they certainly don't exatamente understand qual a even vontade de Deus. the completeness, the significance of their own message. E certamente não entendem na sua So I've given you two passages. de forma When you íntegra, read né, o this significado da sua chapter, própria mensagem. Então, it's chapter 19 in the English, se vocês lerem esse capítulo 19, it's called Light Through Darkness. que é chamado Luz para os nossos dias, o Luz através das trevas, no inglês. Beyond what we've mentioned already, Além do que nós já mencionamos, Ellen White will tell you in gentle language Ellen White dirá de forma that these suave people who are raised up, que essas pessoas foram they levantadas, don't give a pure message. que elas não dão uma Their mensagem message, pura. depending on what word you want to use, A mensagem deles, dependendo da palavra que damaged, você quer usar, é ou corrupted, danificada, corrompida, defiled, é, has biases in them, tem suas ideias preconcebidas nelas, based upon the humanity of the person who is giving that message. baseado na condição humana das pessoas que estão dando essas And in mensagens. any one movement,
E em qualquer um movimento, God will have to raise up several people, one after the other, Deus precisa levantar pessoas uma atrás da outra so the message can be perfected. para que a mensagem possa ser We aperfeiçoada. often call them the first, second, and third angels. Muitas vezes chamamos de primeira, segunda e terceiros And whilst anjos. at some level they have a repeating work, E mesmo sendo que em certo nível tem um remember the trabalho first angel repetitivo, says, the hour of God's judgment has begun. lembre-se que a primeira mensagem diz que a hora do seu juízo começou, That ou é judgment chegada. didn't technically begin the day the message was given. Tecnicamente, essa mensagem não começou no dia em So qual you essa could say mensagem foi the dada. message is coming in this dispensation. Você pode dizer que a mensagem virá nesta Now, when they dispensação. explain that work, E quando eles então the explicam work of essa God, obra, what God is going to be doing, essa obra de Deus, que é a obra que and Deus fará, also what humans are supposed to be doing, e também o que seres humanos they will são make devem mistakes in that fazer, message. eles cometerão So God erros will nessa raise up mensagem. other people Então Deus levantará outras pessoas to develop and explain the message of the first angel, that first person. para desenvolver e dar a mensagem deste primeiro anjo, não? Dessa primeira pessoa. It would be clear, Seria it would be claro, obvious o óbvio, seria óbvio that which of the angels would understand the message the best. que qual dos anjos entenderia melhor a It mensagem? would be the last one, wouldn't it? Seria o último, não é? We would call that the third. Isso chamaríamos de o And that's why terceiro. if you see the third angel's message, it's identical to the first. E por isso, quando você vê a terceira mensagem angélica, ela é idêntica à primeira, But the third angel will understand the movements of God better than the first. mas o terceiro anjo entenderá as ações de Deus melhor que o primeiro. Now, I want to introduce an idea, Quero introduzir uma ideia but I'm not going to develop it. que eu não vou desenvolver. We'll conceptualize it, hopefully, in a very simple way. Espero que possamos conceitualizar de uma maneira bem simples. We've spoken about this movement, as we just read a minute ago, Então, nós falamos sobre esse movimento que acabamos de mencionar um minuto and I atrás, called it a dispensation. que eu chamei de So, dispensação. this is the beginning, Então, este aqui é o começo and this is the end. e este aqui é o fim. And this dispensation E essa dispensação would be called seria chamada the de time period o período de tempo of the end, do fim, because it's the end. porque é o fim. It's the end of something that began before this dispensation started. É o fim de algo que começou antes do começo dessa dispensação. Time Tempo of the end, do fim. or Ou the end of time. o fim do tempo. And that time E este that it's tempo, the end of do qual é o fim, is this time. é este tempo. There was some time, Houve um tempo and now we've come to the end of it. e nós chegamos agora ao fim dele. And where we've got beginning, E onde nós temos aqui o that começo, waymark, esse marco, começo, we call that the time of the end. isso chamamos de tempo do fim. We all know that. Todos nós sabemos But disso. not only is the beginning the time of the end, the whole period is the time of the end. Mas não apenas o começo se chama tempo do fim, mas todo o período se chama You'll tempo do hear fim. Ellen White say, Você vai ouvir Ellen White we are dizer living que nós estamos we, vivendo, her generation, a geração dela está in the vivendo time of the end. no
tempo do fim. And hopefully the graphic that we have on the board will explain that. E espero que essa ilustração no quadro explique isto. This is Ellen White. Esta aqui é Ellen White. She's living Ela está in the vivendo time of no the end. tempo do fim. It has a beginning, E tem um começo, and there we would say at the time of the end. e aqui nós diremos no tempo As do you fim, find in Daniel 11, verse 40, and at the time of the end. como nós encontramos também em Daniel 11, So we have versículo a 40. at and we have an 40. in. No tempo do fim, no inglês e no This is the português não se closing traduz igual. work Este é o of trabalho what's come before. que encerra aquilo que veio We spoke antes. about these special movements, Nós falamos desses this time movimentos period which we call the time of especiais, the end, e esse período de tempo que is chamamos de tempo do the fim movement. é o movimento. We call ourselves the movement, Nós chamamos a nós mesmos de o institution. movimento, a instituição. so we are an institution Então, nós somos uma that was instituição raised up, que foi erguida, that levantada, were alive in the time of this movement that's on the board, e esse movimento está vivo, não, and we borrow our name No. from this. durante esse período deste movimento, e daí nós The tiramos o nosso movements of nome, God. os movimentos de Deus, não, desta ação. I've got Ellen White there. Of course, Ellen White isn't in our time period. She was in a different time of the end. E aqui está escrito Ellen White, obviamente ela não está em nosso período de tempo, mas num período diferente. Not all of us understand Nem todos e todos de in nós Daniel 11, entendemos verse 40, que em Daniel how we 11:40, create two time of the ends, como nós chegamos a criar dois tempos but do we all fim. know that we do. Mas todos nós sabemos que fazemos isso. We have a time of the end, 1798 for Ellen White, Temos um tempo do fim, 1798, para Ellen White, but we would technically say for William Miller. mas tecnicamente nós dizemos para So we Guilherme do Miller. that. Então fazemos isso. 1798, William Miller. 1798, Guilherme Miller. 1989, 1989, time of the end. The same do fim. verse. Elder Hum. Jeff. o mesmo Two versículo, people are ancião raised up Jeff. for two movements. Duas pessoas levantadas para dois movimentos. Hoping everybody's reasonably familiar with that. Espero que vocês estejam razoavelmente familiarizados com isso. We've done studies on this in the past. No passado já fizemos estudos sobre isso. It would be worth your while revisiting either those studies or doing them again in your local fellowships. Seria tempo bem investido se vocês revisassem ou refizessem esses estudos nas suas congregações locais. I don't have the page number to my mind, Não tenho o número de página em there's a mente, book called Early Writings, mas há um livro, Primeiros Escritos, and in that book, e naquele Ellen livro White speaks about the first, second, and third angels' messages. Ellen White fala sobre a primeira, segunda e terceira And she's going to mensagens speak angélicas. about those angels E ela vai falar sobre esses anjos in the following perspective. da seguinte She's going to talk perspectiva. about them as they do a work beginning in 1798. Ela fala deles começando uma obra em 1798. So she's going to take these general concepts, Então ela vai usar esses conceitos gerais the book of Revelation, do livro de Apocalipse and then she's going to turn them into history. e logo vai torná-las Her own em history. história dela mesma. Which is what we do. É o que nós fazemos. As she does that, E à medida que ela faz isso, in one or two places she will speak about Miller,
Em dois lugares ela vai se referir a Miller, but in other places, mas em outros lugares she will speak about those angels ela vai falar sobre esses as though they were anjos, literal angels, assim como se fossem anjos literais, literally coming down from heaven on earth, literalmente descendo do céu, à terra. and people listening to those angels, E pessoas escutando, né, ouvindo esses accepting and anjos, rejecting. aceitando e rejeitando-os. And this will all begin at the time of the end. E tudo isto começa no tempo do fim. Now we know that these are real people. E nós sabemos que isto são pessoas And the reais. point I want us to see, E o ponto que eu quero que nós having vejamos, spoken about all that's on the board now, tendo falado sobre tudo o que está aqui no quadro, is this one point. é este ponto, o seguinte. Remember, we're in the time of the end, Lembre-se, nós estamos no tempo do fim. and this was the past, Este aqui foi o passado. and this dispensation E essa dispensação marks the culmination of all that has preceded it. marca a culminação de tudo o que veio antes. We could use the word fulfillment. Poderíamos usar a palavra de cumprimento. So I'll put that word there. Vou colocar essa palavra aqui, cumprimento. I'm going to borrow a term, I think, that's in the Bible. Vou pegar um termo, uma palavra Let's just check emprestada if I que can eu find acho que it. ela vem da Bíblia. Vamos verificar. So we're going to read from the book of Galatians, chapter 4, Nós vamos ler de Gálatas 4, it's actually today's date, é a data de hoje, na verdade. 4:4. 4:4. Give the translators a moment to find it. I'm just going to paraphrase it. Vou parafrasear. In the fullness of time. Na plenitude de tempo. The translators could read the whole verse for me, please. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. But when the fullness of the time was come, God sent forth their Son, made of a woman, made under the law. So, what I want to identify O que eu quero identificar is that this time period é que este período de tempo is a fulfillment é um of cumprimento the past. do passado. Fulfillment means completion. Cumprimento significa que algo se completou. Gather all the fragments together. Junte todos os Explain fragmentos. all what's happened. Explique tudo o que aconteceu. In the New Testament, No Novo Testamento, Galatians we've read, Gálatas lemos, it says, in the fullness of time, lá diz que na plenitude when dos time tempos, had come to its end. quando o tempo havia chegado ao seu So, fim. from the distant past Então, desde o passado distante to this point here, até este ponto aqui, that lines up with the dotted line above it. isso está se alinhado com a linha pontilhada de cima. Time is now complete. Agora o tempo se No completou. more time. Não há mais tempo. The end of time. É o fim do tempo. Time is now full.
O tempo agora é pleno. In the fullness of time, Na plenitude do tempo, God will do something. Deus fará We will algo. have a new dispensation Teremos uma nova dispensação. in our movement. Nosso We movimento, recognized many years ago nós reconhecemos anos that atrás in the Bible, que na in the Bíblia, New Testament, no Novo Testamento, the birth of Christ was the time of the end. que o nascimento de Cristo foi o tempo do That fim. shouldn't be new to us. Isso não deveria ser novidade para nós. The date that we would assign to that would be 4 BC. E a data que nós assinalaríamos a isso seria 4 anos So de I've just put Cristo. -4. Vou colocar aqui -4. We don't use -4 BC, but we all understand that. Não se escreve assim, né? -4 antes de Cristo, mas todo mundo entende. So this dispensation Então, essa is dispensação going to be the end será o fim of all that preceded it. de todos os tempos que This a is the story precederam. of Israel. Essa é a história de Israel. We could say the start. Poderíamos dizer o começo, And now we're coming to e agora chegamos the end of Israel. ao fim de Israel. And we all understand this story. E todos entendemos essa I say história. this story, Eu digo essa história, there are different versions of this story. há versões Each diferentes telling dessa história. something slightly different. Diz algo ligeiramente diferente. We're familiar with the work of John the Baptist, Estamos familiarizados com ouvimos da Then obra de João Christ. Batista e logo de Cristo then Paul. e logo Paulo. I think most of us recognize E creio que a maioria reconhece John was the first, que João era o primeiro, Christ was the second Cristo o segundo, messenger. mensageiro, não? I don't know who you all believe the third was, Não sei quem vocês creem que foi o but terceiro, when you look at the dates mas se você olhar para as and you turn datas them into waymarks, e você faz delas we put marcos, 34 AD nós colocamos 34 antes de Cristo, não, perdão, as the depois de Sunday law. Cristo, como decreto dominical. And who's raised up then E to quem é explain the levantado Sunday law então message? para explicar a mensagem do Paul. decreto dominical? Paulo, Based upon the logic we've spoken about, baseado na lógica que acabamos de who falar. understands the message the least? Quem menos entende a mensagem? Number 1. Número Who 1. was that? Quem foi este? John. João. John the Baptist. João o Who would Batista. understand the message the most? Quem mais entendia a mensagem? Jesus Jesus or Paul? ou Paulo? Paul. Paulo. And people find that hard to believe E pessoas têm dificuldade de crer because nisso, they turn Jesus into a God. porque fazem de Jesus um Deus. And Jesus was just a man E Jesus era apenas um homem who got all of his information que teve toda a sua informação from the same place John the Baptist got his information, do mesmo lugar de onde João Batista obteve sua informação, which was the same place that Paul got all of his information, que era do mesmo lugar de onde Paulo obteve toda a which sua was the informação, law que and era the a lei prophets. e os profetas. Moses and the Moisés Old Testament prophets like Isaiah, Jeremiah, etc. e os profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Isaías, etc. They all get the information from the same place, Eles todos recebem sua informação do the mesmo start lugar, of Israel. do começo de Israel. So we've got John the Baptist here. Então aqui temos João Batista.
Now, John the Baptist Então, João is Batista at a disadvantage. está em desvantagem. In this dispensation, the new one, Nessa dispensação, essa in the nova, time of the end, o tempo do fim, who can John speak with, consult with? com quem João pode conversar e se consultar? Nobody. Ninguém. All he has is Moses and the prophets. Tudo que ele tem é Moisés e os And he has profetas. to work out E ele precisa resolver, ou descobrir what they're saying o que eles estão dizendo and what it means today. e o que isso significa hoje. And that's not easy to do. Isso não é So I fácil want us para to see fazer. John the Baptist Então, quero que vejamos as João the Batista transition como a transição from the old do antigo to the new. ao novo. Does that make sense? Faz sentido? He's going to be the person that connects the old and the new. Ele será a pessoa que conecta o antigo com o novo. He's going to transition. É uma transição. And there's a big problem. E há um grande problema. When he was growing up, Quando ele estava Educated. crescendo, quando ele estava sendo educado, before he begins his work, antes dele começar o trabalho dele, who were his teachers? quem eram os professores Were dele? they old or Ele- new teachers? Eles eram professores antigos ou novos? Old, Eles eram because there are antigos, no new teachers. porque não havia novos So all professores. of his education Então, toda a sua is based educação upon the old. é baseada no antigo. We call that the Old Testament. E nós chamamos de Antigo Testamento. He has to explain the plan of salvation. Isn't that what his job is? Ele precisa então explicar o plano de salvação. Esse é o trabalho dele. And what's the model that he has E qual o modelo que ele tem to explain the plan of salvation? para explicar o plano de salvação? The sacrificial system. O sistema de Which sacrifício. Qual? The old or the new one? O antigo ou o novo? The old. O antigo. Now he knows he's been raised Ele sabe que ele foi To explain the educado new. ou levantado, né, para explicar o novo. but his mind is confused. Mas a mente dele está He's going to confusa. speak about the lion Ele falará sobre o of leão the tribe of Judah. da tribo de Judá. Who taught him that? Quem The ensinou a ele old sobre taught him isso? that. Os antigos ensinaram. He's going to explain, Ele então explicará what did we just say? A lion. o que acabamos de dizer, What else will he explain? um leão, e que mais ele vai explicar? The sacrificial system, O sistema de sacrifício, Reynolds told us. An animal. um animal. Had lion. What's the other one? Tínhamos o leão e que A mais? lamb. Um cordeiro. Yes? Good. Sim? Muito bem. He has to explain both. Ele precisa explicar ambos. And he's not going to do a very good job. Ele não vai He fazer will um not do bom a very good trabalho. job. Ele não faz isso muito Why? bem. Por quê? Because it's very difficult Porque é muito difícil when you are brought up in the old. quando quando você cresceu I no want us to antigo. see, Quero que nós vejamos. I've called it transition. Eu chamei de transição. The people who are raised up at the beginning, As pessoas que são levantadas no they're começo educated in the ways of the old. são educadas nas maneiras do antigo. They really don't know Realmente não sabem what the fulfillment of a lion means, o que será o cumprimento And de um leão, the fulfillment of a lamb means. e o que será o cumprimento de um cordeiro. We'll leave it there. Vamos deixar por aí. Jesus Jesus will explain more vai explicar mais about both the lion and the lamb
sobre ambos, o leão e o cordeiro. And yet people will still not understand clearly. Mas ainda assim as pessoas não vão Paul entender will com be raised clareza. up E logo Paulo é and levantado everything becomes clear. e tudo fica claro. Hopefully we can conceptualize that. Espero que vocês consigam And the conceitualizar reason isso. we want to understand that, E a razão pela qual nós queremos entender when isso. Elder Jeff is raised up, Quando o ancião Jeff é levantado, who is Moses quem é for Moisés Elder Jeff? para ancião Jeff? Who is Elder Jeff's Moses? Quem é o Moisés de ancião Jeff? The one who gives the law. Aquele que dá a lei, Ellen White. Ellen White. And we have all those pioneers, E temos todos aqueles pioneiros, we could call them the prophets, que poderíamos chamar de profetas. who will help Elder Jeff? Quem vai ajudar a ancião Jeff? Nobody Ninguém, except Ellen White. com exceção de And those Ellen White prophets. e aqueles profetas. And therein lies the problem. E o problema está He bem knows, aí. Ele sabe, just like John the Baptist knew, assim como João Batista sabia, that it's all going to come to an end. que tudo vai chegar a um fim. John knows he's been raised up. Elder Jeff knows he's been raised up. João sabe que ele foi levantado e Jeff sabe que ele foi levantado. John's been educated on the sanctuary system. João foi educado sobre o sistema de And santuário we might call it the kingdoms of this world. e os que podemos chamar de os reinos deste mundo, A lamb and a lion. cordeiro e um leão. Elder Jeff Ancião is Jeff going to do a similar work. fará uma obra semelhante. He's going to understand the plan of salvation, Ele vai entender o plano de salvação. and he's going to understand the rise and fall of nations. Ele vai entender sobre a ascensão e queda de nações. The lion. O leão. Who is this lion? Quem é o leão The dele? Bible says A Bíblia the diz 144,000. que são os The lion 144 of the mil. tribe of Judah. O leão da tribo de Judá. And what will they do, E o que eles farão? this group of soldiers Esse grupo de who will walk in soldados perfect harmony? que andará em perfeita harmonia They're a stone são uma pedra that's going to be thrown que será lançada and make war with the kingdoms of this world and destroy it, e destroy vão them. fazer guerra, travar guerra contra There'll os be reinos warfare. desta terra e vão got all of destruí-los. Haverá From the guerra. old. E ele tirou tudo isso do And then antigo. we have the lamb, E logo temos o cordeiro. sacrificial system, the plan of salvation, the law. Sistema de sacrifício, o plano de salvação, a lei. What will this war be over? Essa guerra será About? What will it be about? sobre o quê? Acerca de quê? He can only ask Ellen White and she'll tell him very clearly E ele só pode consultar Ellen White, que dirá commandments of claramente God. We will go to war against the kingdoms of this world over the commandments of God. Sobre os mandamentos de Deus. Nós entraremos em guerra com as reinos You deste can only come mundo to two sobre conclusions. os mandamentos de Deus. Só há como chegar a duas The Sabbath. conclusões: o sábado And the papacy. e o papado. And now we realize E agora nós nos damos conta how wrong that all was. como esse antigo era errado, Oh, como tudo isso this era is just a errado. brief introduction to explain what went wrong. Isso é apenas uma breve introdução para explicar o que deu It's errado. not that there were bad people. Não é que havia pessoas más ou pessoas I want us ruins. to think of these people who were in transition. Eu quero
que vocês vejam essas pessoas como estando from em one transição dispensation to another. de uma dispensação à outra. We should expect Nós deveríamos the people that are esperar raised up at the end, que as pessoas que são levantadas no fim, we call it the third, que nós chamamos de o terceiro, they will understand things correctly. que entenderão as coisas de maneira Paul will correta. correct the misunderstandings of John. Paulo corrige os mal-entendidos de João And clarify e the clarifica, words of the second. esclarece as palavras do segundo. We should expect the same today. Deveríamos esperar o mesmo hoje. And we see E nós vemos that work has been done and continues to be done. que esta obra tem sido feita e continua a ser When the feita. fullness of the time comes, Quando chegar a plenitude dos we come to a tempos, transition point, chegamos a um ponto de transição. and it's inevitable, E é inevitável, according to Great Controversy, chapter 19, de acordo com Grande Conflito, capítulo according to the 19, information that we've laid out, de acordo com a informação que delineamos, that there'll be weakness in the messages que haverá fraquezas nas that mensagens, strengthen over time. que à medida que o tempo passar, serão fortalecidas. If we don't understand that, Se nós não entendermos if isso, we think there are messages being shared today se nós pensarmos que as mensagens são that are compartilhadas different, hoje, são diferentes, there are challenging truths that were shared in the past, havia verdades desafiadoras que foram dadas no passado, we should not be troubled. não deveríamos estar More preocupados, than that, e ainda mais, we should expect it. deveríamos esperá-lo. If we didn't see a refinement of the message, we should be worried Se nós não víssemos um refinamento da mensagem, deveríamos nos preocupar, because it would be indicative, it would indicate that we are in error. porque isso indicaria que nós estaríamos em erro. John, Jesus, and Paul João, Jesus e Paulo, all used the same methodology. todos usaram a mesma metodologia. We're not doing anything different than Elder Jeff did Nós or Elder Tess fazemos did. nada diferente do que ancião Jeff fazia, o But que our ancião understanding Tess fez. Mas o nosso entendimento the time of the end, do tempo do fim, of the closing of this work, do encerramento desta obra, is clearer today é hoje mais claro than it was when they gave their messages. do que era quando elas deram a And it's mensagem, not just being a sua defined mensagem. by external events. Isso não está sendo definido através de eventos It's a externos. re-examination Uma reexaminação of what was taught daquilo que foi ensinado in the Bible, na Bíblia in the spirit of prophecy, e no Espírito de Profecia and by our great teachers of this movement. e pelos nossos grandes professores And what we're required deste to do movimento. E o que nós somos is requeridos to a fazer examine all of those words é examinar todas essas and palavras understand them correctly. e entendê-las corretamente. And surely, E certamente, if we believe se nós we are the movement identified in prophecy, Se nós crermos que somos o movimento identificado na this profecia, movement, que este this movimento, time of the end, que este tempo is do the fim final one, é o último,
then we should understand things in their fulfillment. Então nós deveríamos entender as coisas We no will seu fill in cumprimento. all the mistakes that have been made, Nós cumpriríamos, correct the misunderstandings corrigiríamos os that mal-entendidos e os erros feitos those people in the past had o que tiveram as and pessoas that no we have passado had. e que nós tivemos. This is the work of the third angel. Esta é a obra do terceiro anjo. If there's no questions, I'll just summarize what I've said. Se não houver nenhuma pergunta, eu vou resumir o que eu disse. When a great work of reform is going to be carried out by God Quando está por ser feita uma through grande obra de humans, reforma através de seres not humanos, não anjos, not directly by God. não When God raises up people, direcionado por Deus, when that Deus work begins, levanta those pessoas. people have one foot in the past and one in the future. Então, essas pessoas terão um pé no passado e um pé no futuro. And that experience that they bring into their message E essa experiência que elas trazem à mensagem causes it to have problems, faz com que ela tenha problemas, misunderstandings. mal entendidos. God has to raise up people afterwards to fix those misunderstandings. Deus precisa levantar pessoas depois para consertar esses problemas. Elder Jeff Ancião Jeff was taught by Ellen White. foi ensinado pela Ellen The White great test is a Sunday law. que o grande teste seria um decreto dominical. Elder Tess will be raised up Anciã Tess, então, é levantada and will say, e dirá: that's not the great test. não, este não The é o great grande test is the teste. golden rule. O grande teste é a regra de ouro. Our work Nossa obra today hoje is to understand those two perspectives, é entender essas duas bring them perspectivas, together, juntá-los, to contextualize them correctly, colocá-los no seu devido contexto and explain what that actually means. e explicar o que isso realmente quer dizer. If there's no questions, I'll move on. Se não tiver perguntas, eu vou avançar. Last week, Semana passada, we spoke about the beast, women, fala- and heads. falamos sobre a besta, mulheres e cabeças. One beast, Uma besta, 7 beasts. 7 bestas, One woman, uma mulher, 7 women. 7 mulheres, 7 heads, 7 cabeças, 1 head. uma cabeça. Ten horns. 10 chifres. I'll just say 10 horns. If I do anything Oh. more, I don't want to confuse you. Colocar apenas 10 chifres, não quero deixar I'm going to os put that in confusos. parentheses. Coloquei este aqui entre parênteses. If you can understand there's one beast and 7 heads, Se você entende que há uma besta e 7 cabeças, one beast uma and 7 besta, heads, 7 cabeças, then you can see logo você that there are 7 consegue beasts ver, and 1 head. logo você vê que há It's not 7 just bestas e mental uma gymnastics cabeça. or mathematics. Isso não é apenas para ser uma ginástica
Not mental, everybody will be able to understand it in exactly the same way. e nem todo mundo vai conseguir entender exatamente da mesma maneira. So all I want to say at the moment is please think about and accept this. Então, tudo que eu quero dizer no momento é que pensem sobre isso e aceitem, Please. por favor. I explained Eu expliquei 3 symbols: 3 símbolos: teachers, professores, prophets, profetas, angels, anjos and priests. e sacerdotes. These are all symbols of this movement. São símbolos todos deste Sometimes, movimento. Às vezes, when we speak about angels, quando falamos sobre we're anjos, always going to have this 1, 2, 3. sempre teremos este 2, 3. We know that God is doing 2 things: Sabemos que Deus está fazendo 2 coisas: raising up individuals levantando indivíduos to teach and to create a movement. para ensinar e para criar movimento. Jeff. Ancião Jeff. Elder Jeff, this movement is one person, Ancião Jeff, esse movimento é uma Then só two. pessoa. his wife, É, 3, one of his friends, and it just 2, grows. a esposa dele, 3 amigos e That's one apenas model. e continua crescendo. Isso é There's another modelo. model Há outro modelo that says que diz: this group of people este grupo de does pessoas not have a hierarchy. não tem There are no hierarquia. better angels and weaker angels. Não há anjos melhores ou It's just angels. anjos mais fracos. São apenas anjos. Or, Ou, as Daniel says, como Daniel diz, teachers. professores. He uses the word wise. Ele usa a palavra sábios. Daniel 12. We're all familiar Daniel. with that. Também 12. Somos todos familiarizados com isso. And that's the model that we used E esse é o modelo que nós to usamos, say that every person in our movement is supposed to teach. que nós usamos para dizer que todo mundo nesse movimento deveria ensinar. Some have 1 talent, Alguns têm talento and some have 5 talents. e outros têm 5 It's not about talentos. ability, Não é sobre habilidade, it's about a job role. mas é sobre perfil de That's trabalho. not new. Isso não é novo. Another image that we have Outra imagem is que the nós temos 144,000. são 144 mil. And what I want us to take from that, E o que eu quero extrair disso like an army, é como exército, but both the wise mas ambos, os sábios and the 144,000 e os 144 mil, give the idea that we're all the same. nos dão a ideia que somos todos os And mesmos. once you go to the imagery of an army or a military, E quando você olha para essa ilustração de exército, the o, concept is we all look the same. o conceito é que todos nós somos idênticos, We all dress the mesma same, aparência. Nós vestimos iguais, eat the same, comemos o mesmo, think the same, pensamos igual and behave the same. e nos comportamos da mesma And the forma. imagery that's given in inspiration E a imagem que é dada to na encompass inspiração all of those thoughts that I've just said, para englobar todos esses pensamentos que acabamos de dizer, when you look at this group, quando olha para esse grupo, from the top, se olha do they're a topo, perfect square, são and you've probably seen these YouTube videos quadrado perfeito. E você deve ter visto esses where vídeos no people YouTube, are doing some maneuver onde as pessoas fazem uma certa and they manobra all move at the same time. e todo mundo se move no mesmo tempo.
doing the same thing. fazem a mesma coisa. You may have seen videos where birds do that, Vocês talvez viram vídeos onde pássaros fazem isso. or locusts Ou when they swarm. gafanhotos quando estão voando Locusts do junto. not have leaders when they swarm, Gafanhotos não têm líderes quando voam and juntos. neither do birds when you see them making those majestic patterns. E pássaros tampouco têm líderes quando fazem essas formações majestosas. In all of those examples I've just given, everybody moves at the same time. Todos os exemplos que eu acabei de citar, eles se movem no mesmo I think you all know tempo. what boot camp is. Imagine que Boot todo camp is an mundo English phrase conhece essa palavra, essa expressão bootcamp, where que é people who join the army, onde pessoas, né, que entram ao exército they're undisciplined youth são jovens e indisciplinados at the beginning, no começo, and 4 months later, e 4 meses depois, they all look identical, and you see them marching up and they're in unity. eles todos têm a mesma a aparência idêntica e marcham juntos em That's what this linha movement e is. união. If you É take isso that que concept, esse movimento é. Se você usar combine it esse with the conceito idea of equality, e o combina com a ideia combine de that with the idea of, igualdade, I'll borrow a phrase from Elder Test, radical feminism, se vou pegar emprestado uma pressão da Anciã Tess, você combina isso com feminismo radical, you should expect você deveria when you get esperar to the end que quando você chegar ao to have fim, to not have famous people in this você movement. não deveria ter pessoas famosas neste movimento. They should all be the same. Todos deveriam ser os mesmos ou And so iguais. when we speak about the third angel, Então, quando nós falamos sobre o and terceiro we want to anjo identify individuals, e nós queremos identificar indivíduos, I want to suggest quero sugerir that this is not what we're supposed to do and not what we're supposed to see. sugiro que não é o que nós deveríamos fazer e o que In nós agreement with deveríamos that model, ver. E de acordo com esse you modelo, can understand why podemos entender por the que Sunday Law message a is now mensagem group activity do or decreto dominical é uma atividade em being grupo, given by a team, ou está sendo dado por uma equipe, not individual person. não uma pessoa individual. Oops. Sorry. So, we discussed that last week. Então, isso discutimos semana passada. Then we spoke about the Time of the End magazine. E logo falamos sobre a revista Tempo do Fim. And the reason we spoke about the Time of the End magazine E a razão pela qual nós falamos sobre a revista Tempo do Fim is because we wanted to try to understand é porque nós queríamos tentar entender what's happening now o que está acontecendo in our agora, time period. em nosso período de tempo. So we're going to discuss a little bit about the Time of the End magazine. Então, vamos discutir um pouco sobre a revista Tempo do So Fim. Elder Jeff is going to be raised up. O Ancião Elder Jeff will be Jeff, raised up Ancião Jeff, ele é to levantado explain the fulfillment or the fullness of time, para explicar o cumprimento ou a plenitude dos and he's tempos. going to discuss Daniel 11 E ele vai então discutir Daniel 11, verses 40 to 45, versículos 40 a which 45, brings us to que nos leva a chapter 12
verse 1. Capítulo 12, versículo So 1. I think we're all familiar with that. Então, eu creio que estamos bem familiarizados com isso. When you go from Daniel 11 Quando você passa de Daniel and then 11 you move into Daniel 12. e passa para Daniel 12. At that time, Naquele tempo, Michael shall stand up, deve se levantar Miguel. and we call that waymark what? E esse marco nós chamamos de quê? When Michael stands up. Quando Miguel se levanta. Good. The close of probation. Fechamento da porta da graça. And we mark that by Michael Isso marcamos com Miguel. standing up. Miguel se levantando. I just want to add. E só quero acrescentar. Who is Michael? Quem é Miguel? Don't say Jesus. Não me digam Jesus. What does Michael mean? O que significa Miguel? Who is like? Aquele que é como? Anybody want to give me? Anybody know? We'll find that for the next presentation because we're going to run out of time. Vamos descobrir para a próxima apresentação. So we just want to know what Michael means. Quero saber o que Who that is. significa Miguel. What standing up means? Quem é? E o que significa levantar-se? Change of dispensation. Mudança de dispensação. Yep, I think I began saying that. So Michael is who is like God. Então, Miguel significa So quem I'm é just como going to say Deus. God. Então, vou dizer Deus. So God Deus? is standing up. Deus And se we were levanta. just told by Francine that standing means change. E Francine acabou de nos explicar que levantar-se So significa when mudança. God Então, quando stands Deus up, se levantar, it's going to be a change haverá uma mudança from something de algo to something. para algo e uma coisa para outra. I don't know if anybody's got any thoughts. Não sei se alguém tem algum pensamento. I'll give a suggestion. Eu vou dar uma sugestão. We have this very rigid idea. Nós temos essa ideia We have a rígida. fixed model of what the close of probation is. Nós temos um modelo fixo de que You seria o already know the fechamento da answer to porta da this next graça. question. E vocês já sabem a resposta a essa próxima pergunta. This model that you have, Esse modelo que vocês têm, this idea essa ideia of what happens when Michael stands up, daquilo que acontece quando Miguel what se it levantar, means, o que isso significa, what it will look like, com o que isso who gave vai that to se you? parecer. Quem deu isso para vocês? Ellen White. Ellen White. And therein lies the problem. E aí está o problema. Our model O nosso modelo of the close of probation do fechamento da porta da is an graça old model, é o not a new modelo model. antigo e não o modelo novo. And therefore, E you will know, por isso você saberá, if you don't want to say it's wrong, se você não quer dizer que é that it errado, will have big problems. que pelo menos há grandes When Elder problemas. Jeff was raised up, Quando o ancião Jeff foi levantado, did he adjust Ellen White's model? será que ele ajustou o modelo de Ellen White? No. Não. When Elder Tess was raised up, Quando a anciã Tess foi levantada, was it either her work isso foi Or- ou a obra dela, ou did she have enough time será que ela to tem talk about the close of probation? tempo suficiente para falar And the sobre answer? o fechamento da porta-graça? No. E a resposta, não.
We're now Agora estamos around that time period. estamos em Either volta the deste plants tempo, are nearing maturity onde as plantas estão prestes a or they're amadurecer, mature, quase maduras. but we're in that space Estamos neste where this movement espaço onde este has movimento to understand what Michael standing up means precisa entender o que significa o levantar de and what it Miguel would look like e com que isso se parecerá for the statue and the stone, para a estátua e a pedra, for them, para for the kingdom, eles, sétimo reino and this kingdom. e este reino. I'm sure we will all realize that's reasonable. Imagino que todo mundo entende que isso seria What is razoável. unreasonable O que é is for irrazoável us to maintain Ellen White's model of the close of probation é que nós mantenhamos o modelo de Ellen White sobre because o it's not fit fechamento for da porta purpose. da graça, porque não é apto para Remember, o seu propósito. she Lembrem-se, got that model from where? ela obteve esse modelo de Where did she onde? even get close of probation from? De onde ela tirou esse fechamento da porta da graça? Two places: De dois the lugares, law a lei and the prophets. e os profetas, From the sanctuary system sistema do santuário and the history of ancient Israel. e a história do She takes Israel both of antigo. those Ela pega esses dois and creates her understanding of the time of the end e cria o entendimento dela based sobre o tempo do upon fim, the baseado world in which she lives, no mundo em which is que not ela the world vive, that you live in, e que não é o mundo em que você vive. and therefore her ideas, E por isso as ideias whilst dela, the framework may be fine, mesmo com a estrutura estando bem, the details are bound to have problems. os detalhes We estão need to be really programados careful a terem problemas. E nós precisamos realmente ter cuidado in what our model would look like. como o nosso modelo se Because parecerá. what will catch you by surprise E o que te pegará como is that the surpresa world is not hunting for your life, é que o mundo não está caçando pela tua vida ou that you're atrás not da sua running to vida the mountains or the caves, e que você não está correndo pelas and montanhas the e world pelas is not falling cavernas to pieces. e o mundo não está caindo aos pedaços. And our earlier understanding E a nossa compreensão and Ellen White's prévia understanding e o entendimento da Ellen White of the east wind do or vento the people of oriental the east e do povo do Oriente is an old understanding e é um entendimento which antigo needs to be reevaluated. que precisa ser reevaluado, That's why avaliado. É por isso, what you think you see in the news aquilo que você acha que vê does not nas necessarily mean notícias não significa necessariamente a fulfillment of prophecy in the way that you think it is. um cumprimento na profecia na maneira como você pensa. We'll close our study here E aqui vamos encerrar nosso estudo and we will begin when? e nós vamos começar quando? 10 minutes past the hour? É, So 11 for e those 10. online, we will meet at 10 minutes past the hour. Nós vamos encontrar daqui a 18 minutos. Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração.
Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that we can have clarity que podemos ter clareza on the events that are transpiring in the world today. sobre os eventos que estão acontecendo no mundo hoje. May our understanding be based on your word, Que a nossa compreensão possa ser not just fundada na upon tua what we palavra, see with our eyes. não apenas naquilo que nós observamos com nossos olhos. May each of us, Que cada uma de nós, within our own ability, dentro das nossas continually attempt possibilidades, to put our biases to one side possamos continuamente tentar deixar de lado as nossas ideias and try to preconcebidas understand the truth e tentar entender a verdade, based upon the methodology that you have given to us. baseado na metodologia que nos deu. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus, nós oramos. Amen. Amém.